o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldades, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber a herança da vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e forçaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal, levou-o à pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tivesses gastos a mais. E Jesus lhe perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina, ilumina. Podemos sentar um pouquinho, filhos queridos. Filhos amados, eu acolho os irmãos que vieram rezar conosco hoje, alguns irmãos que vêm de outras comunidades nos visitar. Sintam-se em casa, aqui nos Sagrados Corações. Acolho também os irmãos que estão acompanhando esta Santa Missa de casa, através das redes sociais. Agradeço os irmãos da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, que sempre fazem essa gentileza de transmitir. Os nossos irmãos diáconos, diácono Osmar, diácono José Augusto, que nos alegram também com a sua presença nessa noite, nessa missa de domingo. Também algumas pessoas que estiveram no Congresso de Mulheres, né? Eu estive lá ontem, o Congresso de Mulheres, que acontece todos os anos ali em Governador Celso Ramos, no CEA, uma bênção, né? As mulheres lá um final de semana todinho. Você viu também o PHN lá na Canção Nova? Milhares e milhares e milhares de jovens, uma força. A gente enche o coração de alegria, né? De ver essas expressões tão efusivas, esses encontros tão maravilhosos. E nós estamos hoje, então, filhos queridos, no 15º domingo do tempo comum. São as catequeses de Jesus, são os relatos dos dias de Jesus, do cotidiano de Jesus. Mas primeiro, a primeira leitura do livro do Deuteronômio, né? Moisés fala ao povo dizendo: Ouve a voz do Senhor teu Deus, observa os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. O que Moisés está dizendo? O que a liturgia diz? Que a palavra de Deus está ao nosso alcance. A Bíblia Sagrada, a palavra, não é alguma coisa assim para a gente tratar ela como se fosse algo distante de nós. A palavra é uma coisa prática. Deus nos deixa uma carta, um manual, um guia para que nos dê direção. A palavra de Deus é palavra viva,
é doutrina, é catequese, mas é sobretudo instrução, direção para a nossa vida. E ela tem que ser assumida cada vez mais na nossa vida, como isso que é tangível, está ali na nossa mão. Podemos ler a nossa Bíblia, podemos cantar um canto de Jesus, rezar um salmo. Então a palavra é isso, e a instrução de Moisés é: ouve a voz de Deus, observa os mandamentos que estão escritos na palavra e converte para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A partir da palavra, da direção. A gente cantou no Salmo tão lindamente, né? Hoje eu passei a tarde toda ensaiando com o Felipe. Ô Felipe, canta direitinho. Ele dava umas desafinadas, mas depois eu dizia: canta direitinho, menino. Agora ele cantou certinho, né? Se não fosse eu para ensinar esse menino a cantar, já pensou? Dar o tom certinho. A gente cantava: humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Buscai a Deus, humildes, né? Com humildade a gente busca a Deus, né? Com humildade. O soberbo, o arrogante, o prepotente não precisa de Deus, não busca Deus. Quem se acha melhor, maior, quem se arvora nas suas próprias seguranças não busca Deus. Nós devemos buscar com humildade, como quem quer aprender, como quem quer respeitar, como quem tem temor. Buscai a Deus com humildade, alegrai-vos e o vosso coração reviverá. Quem anda longe de Deus, está afastado de Deus, o coração está como que morto. Quando a gente busca a Deus, mesmo que tenhamos andado longe, nosso coração revive no Senhor. O texto da segunda leitura, filhos queridos, é a carta que São Paulo escreve aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível. A Deus ninguém nunca viu, mas a Cristo vimos. 2000 anos atrás, Cristo andou, esteve entre nós. Muitas pessoas viram Jesus, viram o seu rosto, sua face. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Quando eu e você viemos à missa, sobre o altar temos a transubstanciação do corpo e do sangue de Cristo. A gente olha para a Eucaristia, para o vinho, imagem visível do Deus invisível. E o texto do Evangelho, queridos, é uma das páginas mais conhecidas da Sagrada Escritura. É a parábola do bom... Olha! Parábola do bom... Isso, a parábola do bom samaritano. É uma das mais conhecidas da Sagrada Escritura. Durante muitos séculos, muitos dos nossos primeiros padres, os primeiros estudiosos, se debateram sobre a dúvida de tentar entender se essa é uma parábola que Jesus inventou. Jesus gostava muito de inventar historinhas, parábolas, né, para tornar mais entendível a sua catequese, ou se esse teria sido um fato que realmente teria acontecido, e Jesus teria dito: olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado. E aí os santos padres chegam a uma conclusão, com base nessa pergunta que o fariseu faz. O mestre da lei, o que o mestre da lei pergunta para Jesus? Senhor, o que eu devo fazer para ganhar em herança o reino dos céus? Ele queria saber o que, mas ele era um mestre da lei. Então o mestre da lei, ele era o sabichão, sabia tudo. Ele era mestre da lei, mas ele quer colocar Jesus à prova e pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Se Jesus estivesse assim, irritadinho, quando a gente fica com gripe, hoje eu estou assim meio irritadinho, né, assim, a gente fica chatinho. Se ele chegasse para mim e perguntasse, eu ia dizer: tu não és o sabichão, mestre da lei, tens que saber, negão, que negócio é esse? Vai perguntar para mim agora? Tu que tem que saber tudo. Tu és o mestre da lei, não és o bonzão? Mas Jesus devolve para ele a pergunta e diz para ele assim: o que está escrito na lei? Porque ele era mestre da lei. O que está escrito na lei? Como lês? E daí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele: parabéns, muito bom, até parece que tu participas da melhor paróquia do sul do mundo, dos Sagrados Corações, estás afinadão, respondestes corretamente, faz isso e viverás. Respondesse corretamente, faz isso e viverás. O mestre da lei, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus. O que é querendo justificar-se? Sabe quando a gente não tem muito o que dizer, né?
Às vezes a gente é pego numa mentira, pego numa enganação, não tem o que falar, a gente fica se justificando, né? Não era eu, confundiram meu carro, meu sapato, não era eu. Não, furou um pneu, a gente fica dando... O mestre da lei queria se justificar. Por que ele queria se justificar? Porque ele era mestre da lei. Quando Jesus perguntou para ele perguntou para Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna, e daí Jesus perguntou, ele respondeu. Quando ele foi respondendo, ele foi se dando conta, né? Eu já sei o que fazer para ganhar a vida eterna: amar a Deus e amar o meu próximo. Só que daí logo ele percebeu que ele não amava o próximo dele. Aí, para se justificar, para dizer, eu não estou amando o meu próximo porque eu não sei quem é o meu próximo. Aí ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E aí é onde Jesus conta essa parábola, que os padres dizem que Jesus aproveitou então a pergunta que ele fez, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E daí Jesus fez um resuminho de toda a história da salvação. A história da salvação quer nos levar à vida eterna. Por isso é que ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem sou eu e você. Descer de Jerusalém. Jerusalém é o paraíso. Quando a gente vê no livro de Apocalipse, a Jerusalém celeste, a cidade da luz, é o povo de Deus que está na comunhão dos santos. Eu e você viemos do céu, e Deus quer que nós voltemos para o céu, quando terminar o nosso tempo. Então, o homem que desce de Jerusalém sou eu e você que descemos do céu, e caminhamos para Jericó. Jericó é o mundo, é o que a gente vive aqui. Então a gente desce de Jerusalém e vai para Jericó. Só que aí, caminhando pelas estradas da vida, nós caímos nas mãos dos assaltantes. Os assaltantes são todas as forças, os poderes que querem nos roubar de Deus, roubar nossa alma, roubar nossa vida, roubar nossa santidade, roubar nossa integridade, nossa vida, nossa saúde até, nossa paz, nossa harmonia, e nos machucam, nos ferem, vão nos ferir, a gente vai sendo traído, vai sendo enganado, vão mentindo para a gente, vão ludibriando e vão seduzindo a gente, nos levando para caminhos errados e depois nos deixam à beira do caminho praticamente mortos, depois de terem estraçalhado com a gente ao longo do caminho entre o céu e o mundo, de Jerusalém para Jericó, nos deixam jogados à beira do caminho, quase sem vida. E aí, filhos, vem um sacerdote. O sacerdote é a lei, né? São os mandamentos, é a lei. Passa por ali, vê aquele homem e vai pelo outro lado. Vem um levita, são os profetas, aqueles que cuidam do culto, passa para o outro lado. E aí vem um samaritano. O samaritano não estava preso à lei. Veja, a lei, filhos, que Deus deixa, né? A gente acabou de ler no primeiro livro, Deuteronômio, né? Ouve a lei de Deus, coloca em prática. A lei, ela é para que a gente tenha os limites da nossa vida, para que a gente não atravesse, para que a gente não interfira naquilo que é o espaço do outro, para que a gente balize o nosso caminho, para que a gente não se perca no caminho. Mas a lei, ela tem um propósito, que é também de amar a pessoa. Então a lei, ela quer nos colocar no maior de todos os mandamentos, é amar a Deus e ao próximo. Muitas pessoas daquela época, presas à lei, talvez esse samaritano que passou por ali, além da lei, dos 10 mandamentos, aqueles preceitos todos, o que era para o povo judeu tocar no sangue de alguém? Se ele tocasse no sangue, ele ficaria o quê? Ficaria o quê? Impuro, era a lei. Então o que acontece? Ele está vindo ali, vê aquele homem caído, ele conhece a lei. Ele conhece a lei que diz que deve amar a Deus e ao próximo, mas só que essa lei ele não concorda. Porque ela tira ele do comodismo. Eu sou católico, mas eu não concordo com isso que o padre falou. Eu sou católico, mas esse negócio não, isso eu não concordo. Sou católico, mas isso de ir à missa todo domingo. Então, ele conhece a lei, mas aí amar o próximo estava difícil. Então ele se justifica num outro pedacinho da lei. Não vou tocar porque eu não posso ficar impuro. Mesma coisa com os profetas, os levitas. O samaritano, ele não estava preso. E aí ele vê aquele homem caído e ele sente o quê? Compaixão.
Na história da salvação, quem é o samaritano? Quem é o primeiro que passa, nos vê caído, quase mortos ao longo do caminho, todos estrupiados, assaltados por todas as forças do mal que querem ganhar a nossa alma, nos vê arrebentados, cheios de pecado, olha para a gente e tem compaixão da gente. Quem é? Quem? Jesus. Jesus é esse samaritano que vê a gente caído. E olha o que Jesus Cristo faz. O samaritano que passa à beira do caminho, o que ele faz? O samaritano, ele chega perto, vê e sente compaixão, aproxima-se do homem caído, faz curativos, derrama óleo e vinho nas feridas, derrama óleo e vinho, o óleo do santo batismo, o óleo da unção dos enfermos, o óleo que quer nos salvar, o óleo do batismo que nos salva do pecado da origem, daquele pecado de quem desce de Jerusalém, desce do céu e vem para o mundo, o pecado da raiz, o pecado das origens, o pecado de Adão. É esse óleo que quer sarar as nossas feridas, o óleo do santo batismo, o óleo do crisma, o óleo da unção dos enfermos, o óleo dos sacramentos, para nos trazer vida, e derrama sobre as feridas, sobre os machucados daquele homem, as feridas, os nossos erros, as nossas desobediências, os nossos pecados, derrama vinho. O que é esse vinho que ele derrama? Em 2 minutinhos nós estaremos olhando para esse altar, faremos a oração, invocaremos o Espírito Santo e nós vamos ter o milagre da transubstanciação. Será transformado vinho em sangue de Cristo. Então ele derrama sobre nós o seu sangue para nos purificar de todo erro, de todo mal. E depois disso, ele nos coloca sobre o seu jumentinho, em algumas traduções sobre o jumentinho, sobre o seu próprio corpo, sobre o seu animal. Ele assume no corpo dele as nossas chagas, ele coloca nele os nossos pecados, nos coloca sobre o seu animal, sobre o seu jumentinho e nos leva para uma pensão. Deixa essa pensão para cuidar da gente. Qual que é a pensão que o Senhor deixou para cuidar dos feridos, dos machucados, dos que são encontrados à beira do caminho, dos que têm chagas, dos que os assaltantes estão querendo roubar e tirar de Deus? Que pensão é essa? A igreja. E aí ele deixa na igreja, na pensão, para que sejam curados, libertos, para que sejam tratadas as feridas, e deixa 2 moedinhas para o dono da pensão. Quem é o dono da pensão? Os pastores, nós, os padres, você que ajuda nas pastorais, nos movimentos, nos serviços. Nós somos os homens da pensão que vamos cuidar. Dá para a gente 2 moedinhas, ele é o samaritano. Jesus deixa para a gente uma moeda de prata que é Deus Pai, e uma moeda de prata que é o Espírito Santo, para que a gente se doe, para servir, para cuidar, para sarar as feridas desses. E depois ele diz para o dono da pensão, diz para mim e diz para você assim: toma conta dele. Diz para a gente tomar conta do nosso próximo. É missão de cada um de nós olhar para quem está machucado, ferido, quem foi assaltado, quem foi roubado, sarar as feridas. Tem um pensador, eu não sei quem é, não lembro, já li aí há muito tempo, que ele diz assim: ninguém tem o direito de tocar na ferida da outra pessoa se não tiver o desejo de curar aquela ferida. Você não pode tocar na ferida de alguém para machucar mais. Você tem o direito de tocar na ferida se você estiver disposto a ajudar a curar, a sarar, a cicatrizar. Jesus queria, e Jesus pediu: cuida dele, como ele pede para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida dele. E quando eu voltar, segunda vinda de Jesus, quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. Então ele dá, olha, pega aí os dons, os talentos, as moedinhas, pega Deus Pai que te ama, pega o Espírito Santo que ilumina, pega o óleo de Cristo, o vinho de Cristo, o sangue de Cristo, cuida das feridas, das chagas. Quando eu voltar, eu vou pagar tudo que você tiver gasto, tudo que você se doa, todo o bem que você disponibiliza, o seu tempo, né? Veja, filhos, quantas pessoas que não devolvem para o Senhor nem o tempo que é do Senhor. De quem que é o tempo que nós temos? Nossa vida está nas mãos de quem?
quem é que tem o poder de a qualquer momento dizer assim, acabou o teu tempo? É Deus. Quem é que nos deu tempo? Foi Deus. Quem é que nos dá vida? É Deus. Quem é que diz, agora a tua casa está pronta, eu vou te chamar de volta? É Deus. Veja, quantas pessoas viveram 24 horas na última segunda-feira, 24 horas na última terça-feira, 24 horas na última quarta-feira, 24 horas na última quinta-feira, 24 horas na última sexta-feira, 24 horas no último sábado, receberam para viver nesse domingo 24 horas e não tiveram coragem, a sensibilidade de devolver para o Senhor do tempo uma horinha para ir no templo, na pensão, na igreja, louvar e bendizer a Deus. Não teve nem a sensibilidade, o respeito com esse Deus que é Senhor de todas as coisas, e dizer, vou devolver para Deus uma horinha de tantas horas que Ele me dá, vou lá dizer que eu amo, vou lá dizer que Ele é precioso para mim, vou lá dizer que eu reconheço que Ele é meu único Senhor e Salvador. Lembre-se, Jesus diz, o samaritano, esse que recolhe o homem caído, eu vou devolver quando eu voltar, tudo que você tiver gasto para cuidar desses, para sanar as feridas, todo o seu empenho, a sua dedicação, a sua oração, a sua doação, as bênçãos que você derrama na vida das pessoas, o toque que você dá, o cuidado que você tem com as feridas, com os machucados. E aí Jesus pergunta para aquele homem, na tua opinião, qual dos três, o samaritano, o levita ou o sacerdote, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. É quem usa de misericórdia que se torna o próximo do outro, quem tem compaixão, misericórdia. O que Jesus termina dizendo? Vai tu e faz o mesmo. Faz o mesmo. Essa é a palavra de Deus que a gente viu desde a primeira leitura, palavra de Deus que está ao alcance de todos, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aí a direção é essa, vai tu e faz o mesmo. Então pensemos um pouquinho nisso, que a palavra quer nos dizer. Pensamos se nós estamos nos comportando como esse mestre da lei, que conhece, mas não pratica. Se estamos buscando viver a graça da compaixão em nossa vida. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna